Tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda palestra, seguindo o nosso ciclo de palestras. E a exemplo de um livro, de uma obra impressa, eu gostaria aqui de fazer corrigir uma errata daquela nosso primeiro papo, nosso primeiro encontro. Quando eu disse que os vídeos seriam publicados no Yahoo, erro meu, serão publicados no YouTube. Essa é a primeira errata. A segunda, quando eu me referi ao tempo do projeto cigano, né? Que eu disse eu quis dizer que nos últimos 9 meses do projeto cigano, e não de criação, certo? Do projeto cigano, tinha conseguido todos aqueles feitos. E aproveito também para dizer para vocês que o Elie Wiesel foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2009, numa entrevista judeu, esteve preso em Auschwitz com os ciganos. Em 2009, ao ser entrevistado pela revista Veja, ele repetiu o que já tinha dito em várias outras publicações, várias outras entrevistas, que dedicava o prêmio aos ciganos. E já disse a vocês por que ele fez essa dedicatória. E agradeço, em nome também do Projeto Cigano, pela participação de vocês e a sugestão do tema. Não foi grande surpresa, né? Eu digo, porque sempre a pergunta é: o que é cigano? Quem é cigano? Né? E foi o tema que mais foi apontado, o maior número de pedidos foi sobre o que é cigano. Então vamos fazer o seguinte: tudo o que eu disser será muito resumido. Óbvio, você já sabe, são 7.000 anos de história e, em sua grande maioria, mal contada. Né? O que não é cigano? Cigano não é um modismo, cigano não é um invencionismo, cigano não é uma religião, cigano é uma raça. É uma raça. Embora muitos hoje discordem do conceito de raça, eu nasci, cresci, fui e recebi de todos os meus antepassados essa afirmação. Somos uma raça que temos a nossa própria cultura e a nossa própria tradição. Eu colocaria no plural, porque somos grupos, subgrupos e subgrupos de subgrupos. Uma raça que tem suas culturas e suas tradições. Tudo bem? E tudo que envolver cultura, tudo que envolver tradições, por isso não preciso particularizar, como língua, religião, essa coisa toda. Mas o que é cigano? Começo dizendo o seguinte, entre aspas: sentimentalistas superficiais que buscam a arca do tesouro de um romance fácil nos limites das caravanas, fogueiras e violinos. Fecha aspas. Portanto, vejam onde começa a profanação do nosso sagrado. Vamos lá. Vamos ver, inicialmente, depois dessa definição, o primeiro dicionário de Portugal, de autoria do padre Rafael Blutot, ele já fazia repercutir as preocupações que a igreja tinha com o comportamento considerado herege dos ciganos, que nunca foi herege, já no início do século XVIII. Ele disse: ciganos, nome que o vulgo dá a uns homens vagabundos e embusteiros que se fingem naturais do Egito e obrigados a peregrinar pelo mundo sem assento, sem domicílio permanente, como descendente dos que não quiseram agasalhar o divino infante quando a Virgem Santíssima e São José peregrinavam com ele pelo Egito. Ele define
o que é cigano, baseado na lenda infundada. Existe cerca de 1.200 lendas só sobre ciganos. E sobre ter negado abrigo, né, a Maria, a José e a Jesus, só aí vocês vão encontrar quase que 250 lendas. Isso nunca aconteceu. Jamais o cigano negaria abrigo a quem quer que fosse, como até hoje o é, para aqueles que conservam sua tradição. Mas vamos para o dicionário Caldas Aulete. Cigano, substantivo masculino, nome dos indivíduos de uma raça de tribos errantes que vieram espalhados pelos países civilizados, especialmente na Europa, Ásia Ocidental e África do Norte. Figurativo, indivíduo de vida incerta, errante, boêmio, vendedor ambulante de panos, chitas e artigos de armarim. Homem de agulhas e alfinetes, que negociavam, eram vendedores ambulantes, né? Indivíduo que transaciona com animais, mas sempre de má fé. Perceberam? Astuto, adjetivo. Astuto, velhaco, trapaceiro, esperto, ladino, errante, boêmio. Nome de uns carneiros de dia. Talvez se referindo ao pastoril. Muito bem. Em tudo isso não preciso ficar chamando a atenção de vocês do preconceito sempre até hoje. Definições preconceituosas à parte, cigano é o nome de uma etnia fantasma criada pelo não cigano. É um termo genérico, assim como é índio, já que dentro da nossa etnia existem várias subdivisões e nelas várias famílias que fazem das tradições uma cultura muito própria de acordo com o subgrupo ao qual pertençamos. Daí, repito, o que foi escrito sobre nós ficou restrito a um determinado grupo. Os etnômios usados até hoje em dia, cigano, por exemplo, foram impostos somente a partir do final do século XIX pelos, aspas, ciganólogos, pseudo-ciganólogos. Anteriormente, fomos chamados de mais de 40 nomes. Vou citar apenas alguns. Egípcios, boêmios, zingari, zíngaros, sarracenos, gregos, tártaros, errantes, vagabundos, e assim, cometas, como nos interiores de Minas Gerais, e assim por diante. O que nós verdadeiramente somos? Um povo essencialmente heterogêneo. É outro erro dos historiadores achar que somos homogêneos. Heterogêneos devido às migrações, mas que carrega uma mesma história de perseguições étnicas. Foi assim que desenvolvemos, como nenhum outro povo, uma extraordinária capacidade de adaptação, movidos por instigante força acesa em nosso espírito. Pelo menos isso, todos os historiadores, até aqueles muito folcloristas, muito invencionistas, reconhecem no nosso povo. Ironicamente, eu gosto muito da definição, também pejorativa, de Nicole Martins. E esses erros estão cheios nas universidades, nas monografias, nos trabalhos que são feitos ali. Porque é o que eu digo, o caminho da bezerra. Talvez um dia eu explique a vocês o que é isso na nossa tradição. Repetindo erros, erros e erros e erros. Um dos mais citados é Nicole Martins, onde ela diz sentimentalistas superficiais que buscam a arca do tesouro de um romance fácil nos limites das caravanas, fogueiras e violinos. Imagine, um historiador a fazer um registro desse. Um historiador. Sim, somos românticos, sonhadores e, acima de tudo, teimosos.
Olhe, Prêmio Nobel e por quê que nos é dado? Lembrem, Angus Fraser na nossa primeira palestra. Acima de tudo, teimosos. Afinal, apesar da escravidão no Egito, do sistema de castas da Índia, da Inquisição, da Guerra Civil Espanhola, do nazismo e de outros regimes tiranos que pretenderam dizimar o nosso povo, nós continuamos nas estradas. Somos, de fato, muito românticos. Não existe romantismo maior que tirar das adversidades as substâncias necessárias para uma vida digna. Isso é que é um romantismo que deve ser reconhecido. Apesar da dor, melhor ser romântico do que ser sociólogos, historiadores ou antropólogos cruéis, como a sua grande maioria tem sido no que tange ao nosso povo. Lembre-se, só nos últimos 20 anos, alguma coisa verdadeira, substanciosa, tem sido publicada, tem sido escrita sobre os ciganos. E aproveito aqui para parabenizar o dicionarista Aurélio, pelo seu novo Aurélio, século XXI, por ter na página 470, isso aqui depende da edição, é a edição que eu consulto sempre, página 470 dessa nova edição, eliminado conceitos insultuosos ao meu povo, muito embora permanecendo alguns erros, visto que 99,9% dos dicionários qualificam os ciganos com palavras injuriosas. Isso é no mundo inteiro. Sua nova definição é esta: cigano, do grego bizantino, atinganos, pelo francês cigane ou cigané, substantivo masculino, indivíduo de um povo nômade, provavelmente originário da Índia. Ainda bem que ele diz provavelmente, porque isso é outro erro tremendo que ainda se comete, afirmar categoricamente que a nossa origem é índia. Mas falaremos posteriormente sobre isso. E emigrado, em grande parte, para a Europa Central, de onde se disseminou. Povo esse, que tem um código ético próprio e se dedica à música, vive de artesanato, de ler a sorte, barganhar cavalos, etc, etc, etc. Designam-nos-se, se designam a si próprios, por rom. Outro erro que muita gente coloca, uma coisa é eu designar um amigo meu cigano, um irmão de sangue, ainda que de outro grupo, de rom, e chamar os ciganos de romar. A outra é esse erro crasso, que vem sido repetido, de dizer que rom é um grupo cigano. Não é. Isso está errado. E as biografias, as monografias, as teses estão todas aí com esses erros. Quando originário dos Balcãs. E Manouche, quando são originários da Europa Central. Como sinônimo, ele conservou boêmio, gitano e calon. Calon é um grupo. Então é triste, né, ter que bater nessa tecla. Um dicionarista não tem o cuidado de pesquisar apenas a definição de um termo. Né? Calon é grupo, calon é um grupo. Ninguém pode dizer Manouche. Manouche é o quê? Manouche não é grupo, não é subgrupo. Nunca foi. Manouche é cavalo. Na língua inicial dos ciganos é Calderache, do Romani, porque para os Calon, Manouche também já é outra coisa. Infelizmente, a ignorância quanto aos ciganos ainda é imensa. A imagem mais estereotipada que vem à mente das pessoas, no mínimo, é de mulheres com vestes estampadas, esvoaçantes, cabelos trançados, moedas com bereguedens, etc, 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 nas esquinas das ruas, chamando as pessoas para a leitura da mão. Em outras imagens, nos põe, na melhor das hipóteses, como pessoas perigosas, que devem ser evitadas por roubar criancinhas. Isso nos custou muitas vidas.
Leiam Rodrigo Corrêa Teixeira, é uma dica boa que eu vou dar para vocês. Professor Rodrigo Corrêa Teixeira. Correria de ciganos nas Minas Gerais. As atrocidades que foram cometidas com o povo cigano, acusado de roubar criancinhas. Ao contrário, criavam essas crianças que eram abandonadas, rejeitadas, porque as mães não podiam assumir esses filhos, enfim, a burguesia não podia assumir esses filhos. Nós, o povo cigano, nos acolhemos a todos. E pior, partem daqueles que se dizem cristãos essas coisas. Vejam bem. Convidado que fui para uma entrevista inaugural da Rádio e TV Panorama de Juiz de Fora, em Minas Gerais, um programa inteiro dedicado aos ciganos, 98% das perguntas versavam sobre e essas mulheres que ficam na rua? E o roubo das crianças? Imagine, isso tem 20 anos. Ainda é assim, não mudou nesses 20 anos. O que é cigano? Eu vou passar a bola aqui, deixando essa resposta para alguns bons, grandes escritores que prestaram sua contribuição à causa do nosso povo. Vamos ver o padre e escritor Renato Russo. Cigano não é somente quem corresponde a uma lista de características, mas sim quem tem um corpo cigano, referência étnico-histórica, uma alma cigana, referência cultural e espiritual, e vive ligado a um grupo cigano, uma referência sociopolítica. A Sede Paiva, como eu já citei na primeira palestra, ele diz, ora, ciganos não são bicho-papão, não andam assaltando por aí, não traficam, nem roubam criancinhas, não querem sua casa, nem seus bens. Ciganos é o povo mais pacífico da terra. Reconhecimento esse feito também pela ONU e pela Unesco, do povo mais pacífico da terra, que nunca pegou em armas para guerrear. Antônio Guerreiro, creio que vocês conhecem como escritor, como professor também. Ser cigano é ser forte diante da adversidade, sabendo de antemão que nada é eterno nessa vida. E isso inclui a dor, que faz parte dela. Ser cigano é sentir a magia que emana de todos os seres e apenas com o olhar compreender sua natureza. E, ainda, ser cigano é contemplar a vastidão do céu, é sentir-se parte dele, olhar o horizonte e sentir-se caminhando com ele em direção ao infinito. Isso diz muito da alma cigana da nossa diáspora. Iago Hagari, outro professor e escritor. Ser cigano não é apenas uma questão de costume e vestuário típico, mas principalmente uma maneira de pensar, de ser, de viver e de amar a vida. Eu complemento como um brinde para vocês do meu querido amigo, hoje já falecido, Dr. Décio Mostaro, que em 2003, ele desencarnou em 2003, nesse mesmo ano, ele presenteou ao Centro de Cultura Cigana de Minas Gerais, a ONG que eu fundei, que presidia, comemorando mais um aniversário do Centro de Cultura Cigana, ele nos presenteou com essa poesia maravilhosa, Ser Cigano. Ser cigano é despertar no arrebol, é cavalgar na planície e no monte, é perseguir seu ideal, o sol, que renasce a cada dia no horizonte. Ser cigano é viver com emoção cada minuto do seu dia e da vida. É ter gravado no seu coração a terna imagem da mulher querida. Ser cigano é bailar na alegria, chorar na hora da compaixão. Ser cigano é vida, é fantasia. Ser cigano é amar
a sua nação. Nação cigana que sempre irá consigo sua língua, seus costumes, sua lei. Ser cigano é ser bom, é ser amigo. Ser cigano de verdade é ser um rei. Muito bonito, muito bonito. Romântica, mas diz muito das nossas culturas, das nossas tradições. E não podemos esquecer aqui, traduzido para todos, Federico Garcia Lorca, grande imortal cigano do Grupo Calón, da Espanha. Do seu livro, do romance da Guerra Civil Espanhola, eu reproduzo suas duas últimas estrofes. Ó cidade dos gitanos, a guerra civil se afasta por um túnel de silêncio enquanto as chamas te cercam. Ó cidade dos gitanos, quem te viu e não te lembra? Que te busquem em minha fronte, jogo de lua e de areia. É Lorca, né? É Lorca. Nossa imortal, mais uma grande informação para vocês, imortal, cigana, escritora, imortal da Academia Brasileira de Letras, Cecília Meirelles, num dos seus mais belos poemas, para mim, dedicado ao povo cigano, ao povo dela, ela mostrou o sabor e a essência do espírito nômade. A tua raça de aventura quis a terra, o céu, o mar. Na minha, há uma delícia obscura em não querer, em não ganhar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. A minha não quer ir nem vir. A minha raça quer passar. Por isso que é sabido o desprezo olímpico que nós ciganos temos pelo poder, pela terra, por posses, por bens materiais. Tanto que a nossa bandeira é dividida, bandeira aprovada pela ONU, hino cigano também aprovado pela ONU. Bandeira divide-se em duas faixas, em cima azul, embaixo verde, no centro uma roda, reproduzindo a roda dos nossos carroções, dos nossos bordons, mesclada entre marrom e vermelho. E isso significa: o céu é o meu teto, a terra é a minha pátria, a liberdade é a minha religião. Muito bem, vamos encerrar explicando o que é romar. Como eu disse, rom, aquele equívoco histórico, é o plural de rom. Singular, masculino, servindo também para designar os ciganos de todo o mundo. Roms, quando nós usamos com S, é um etnônimo sugerido no final do século XIX, após várias denominações sucessivas, como já disse, ou simultâneas, que objetivavam identificar os grupos nômades do século XV. Sob a influência dos países do leste, em 1968, o termo veio suplantar os nomes anteriores. Não se usa mais dizer cigano, mas isso nunca será de todo abolido. É como em psicologia, né? A gente dizer psicologia é um erro, porque não é o estudo da alma, é o estudo da personalidade do ser humano. Mas, uma vez posto, isso não se muda mais. Apesar disso, muitos autores escrevem os rom e não os romar, ou arromar, plural ou masculino, adjetivos na nossa língua é completamente diferente da língua portuguesa. Até os ciganólogos brasileiros chegaram a um acordo sobre a grafia das autodenominações ciganas, como nós podemos ler em algumas das revistas de antropologia, onde diz, primeiro, aplicaremos também para eles a convenção para a ortografia dos nomes tribais, como o nome indígenas, por exemplo, aprovada na primeira reunião brasileira de antropologia que se deu em 1953, e segundo a qual, aspas,
Os nomes tribais se escreverão com letra maiúscula, facultando-lhes o uso de minúscula no seu emprego adjetival. E, segundo, os nomes tribais não terão reflexão portuguesa de gênero ou número, quer no uso substantival, quer no adjetival. Ser cigano, resumindo. Pertencer a um povo cigano não obriga necessariamente também conhecer a origem, a história, a cultura, a problemática, a realidade atual do nosso povo, ou seja, das diversas minorias ciganas que existem no Brasil e por todo o mundo. É o único povo presente em todos os países do mundo. Isso confirmado, não é chutado. Salvo raras exceções, cada cigano costuma conhecer e saber tão somente e quando muito sobre o passado recente ou a cultura apenas do grupo ao qual pertence. Calon conhece, quando conhece, sobre seu grupo Calon. Calderache, Machuaia, Rorarrané, Sibiaia, Sestari, seja qual for, no máximo, conhece. E, de certa forma, errado, por erros geográficos, né? bem anteriores aos primeiros registros dos ciganos. Como, por exemplo, dizer que vieram da Índia, essas coisas assim. Poucos sabem, por exemplo, que além dos direitos comuns dos cidadãos, também os ciganos têm direitos especiais como membros de uma minoria étnica. Isso é dito pela própria Organização das Nações Unidas. Então, em resumo, essa é a nossa segunda palestra, nossa segunda palestra desse ciclo. Continue dando sugestões para o nosso próximo tema e até lá.